é o seguinte: alguém que ele finge, né, ser o que ele não é, tipo na igreja, um pregador, e ele prega tanto, não vive aquilo que ele prega, né? E aquele movimento todo no culto, aquele fogo todo, aquele reteté, e ele vê as pessoas gostam, principalmente as pessoas mais humildes, com menos instrução. Não estou dizendo que Deus não possa fazer se mover, que eu acredito nisso, mas muitas vezes existem pregadores que usam, né, mecanismos, né, para iludir as pessoas, para trazer um ar de espiritualidade, tipo engrossar a voz, essas coisas. E a minha pergunta é, porque eu tive um amigo assim, quando a pessoa começa nisso, ela muitas vezes começa, às vezes, não vou dizer como uma brincadeira, mas um momento de emoção que ela sentiu, e ela viu que aquilo as pessoas da igreja gostaram. Ela começa a acreditar também naquilo que ela está falando, ela começa a se auto-enganar também, ou ela sempre sabe que ela não é aquilo que ela está pregando, ou o que ela está pregando não é bem aquela verdade bíblica ali? Ela se engana ou ela nunca se engana? Como é que funciona isso? Olha, a gente pode entender aí a partir de duas perspectivas, né? Talvez até mais. Vamos entender aqui, por exemplo, na década de 1940, 1950, 1970, 60 por aí, houve uma linha, né, uma escola da psicologia conhecida como behaviorismo, por exemplo, né, que vem do inglês, que é o behavior, significa comportamento, e aí a gente utiliza esse neologismo, né, que é o behaviorismo aqui que a gente estuda no Brasil. Dentro do behaviorismo tem um conceito chamado de modelagem, sabe? E esse conceito de modelagem é interessante porque isso é uma coisa que eu já presenciei, acho que muita gente presencia nas igrejas também, que é a pessoa, inclusive, até fala de um jeito, ela se expressa de um jeito normalmente, conversando com você, mas quando vai lá para frente, ela se expressa de uma forma completamente diferente, né? Ela acaba criando uma persona, e esse processo é justamente conhecido como processo de modelagem. Isso eu estou falando no âmbito comportamental, tá? Estou falando na linguagem não verbal e na linguagem verbal também, questão de entonação de voz e tal. Então nós temos aí um princípio de behaviorismo que é muito utilizado nas igrejas, né? Não dá para a gente generalizar, mas eu posso dizer que eu fiz parte de igrejas onde o behaviorismo, onde esse princípio de modelagem era muito claro, né? Outra coisa também que eu acabo percebendo que o próprio pregador, muitas vezes, ele acaba desenvolvendo princípios sem perceber de programação neurolinguística, princípios inclusive da própria psicologia. Ele desenvolve muitas vezes até uma habilidade, por exemplo, em fazer leitura de expressões faciais, e eu já vi, por exemplo, pessoas se utilizando dessas leituras de microexpressões faciais para jogar o que eu chamo de, muitas vezes, uma profecia de horóscopo, sabe? Aquela profecia no culto pentecostal ou neopentecostal. Genérica, né? Em que é muito genérico, exatamente. Eu falo de horóscopo porque, assim, porque eu tenho a impressão de que se o cara lê horóscopo, qualquer horóscopo que ele lê vai dar para ele, se ele acreditar naquilo ali, né? Então, eu costumo chamar isso de profecia de horóscopo. É uma coisa muito genérica, mas é porque ele entendeu ali, de certa forma, que tem alguém que está sendo tocado, e aí ele vai e solta umas profecias nesse sentido. A gente tem essas dimensões também. Agora, o fato do camarada, por exemplo, ele está lá na frente e ele pregar alguma coisa, eu vejo duas vertentes aí. A primeira, mecanismo de defesa. É importante a gente falar sobre isso, porque isso é uma questão psicanalítica que eu consegui identificar muito nas igrejas. E volto a dizer, quando eu estou falando aqui, eu estou falando de situações específicas, né? Eu não estou falando das igrejas como um todo, eu estou falando de algumas situações específicas, porque inclusive até o tema da nossa conversa é falsos profetas, né? Então, assim, existem algumas pessoas, por exemplo, que se colocam como pregadores, como profetas, e que, de certa forma, essas pessoas elas têm mecanismos de defesa extremamente rebuscados, né, que impedem que ela consiga se enxergar, impedem que ela consiga chegar à conclusão de que, de fato, quem ela é. Então, você vai ver pessoas falando o seguinte: olha,
mas eu prego lá na frente a palavra de Deus, mas eu sou um pecador, então eu não devo me preocupar, por exemplo, eu tenho natureza adâmica, então eu não devo me preocupar, por exemplo, com se eu estou vivendo aquilo ou não, porque de fato ninguém consegue viver exatamente a vida de Cristo, ninguém consegue, sabe, ele é um alvo, mas ele chega a ser uma utopia, porque a gente tenta se aproximar dele, mesmo sabendo que nunca vai alcançar. Então, muitas vezes, ele vai desenvolvendo mecanismos de defesa na psicanálise. Também, inclusive tem um texto bíblico que fala sobre isso, né? Aquelas pessoas que não serão salvas, elas vão questionar, algumas vão dizer assim, não, mas espera ainda, mas eu não preguei no seu nome, expulsei demônios, fiz isso, fiz aquilo, ou seja, vamos dizer assim, os milagres, os sinais, o mover, as pregações, as conferências, de certa forma, legitimam na cabeça de certas pessoas que tudo bem, eu estou pecando, eu estou fazendo isso aqui que é errado, né? Estou traindo a minha mulher, estou defraudando alguém, estou fazendo coisas erradas, mas por outro lado eu estou fazendo coisas boas para Deus. Então, tipo assim, meio que ele coloca na balança que tudo bem eu errar, tudo bem eu pecar, tudo bem eu adulterar, se eu também sou um pregador que Deus me usa, as pessoas são curadas, muitas vezes até de forma real, e tudo bem isso aí, né? Fica